Boa noite, gente. Hoje eu fiz uma manobra muito arriscada, né, de fazer uma live 8h30 da noite, sendo que eu tenho um bebezinho de 4 meses, fica acordando ainda. Mas a minha intenção aqui é a gente falar de um assunto muito importante que é sobre famílias, né? Falar sobre a infância, na verdade. A infância é um solo que se pisa a vida inteira. Essa é uma frase que eu costumo falar bastante, tanto nos meus atendimentos quanto no, no meu Instagram, nas postagens. E quando eu li o livro da Janet McCurdy, eu falei, eu preciso falar sobre esse vídeo não, sobre esse livro, porque ele mostra como uma criação errada, ela pode atingir a pessoa em muitos lugares. Ela pode atingir uma criança, né, de forma muito direta e ditar como vai ser toda a vida dessa criança. A gente vai falar um pouco sobre a vida dela, sobre algumas partes do livro, eu vou linkar com outros assuntos também que tenham a ver com o tema que é a infância é um solo que se pisa a vida inteira. E a gente também vai falar dos possíveis caminhos de cura sobre aquilo que te feriu. Eu fiz uma apresentação muito bonitinha, assim, né, para apresentar para vocês, mas eu precisaria de mais tempo para entender como eu faria isso aqui, minha primeira live aqui no YouTube. Então, eu vou usá-la só para me guiar, não vou conseguir apresentar, mas vou dar um jeito de também conseguir postar isso para vocês, talvez deixar aqui na descrição para vocês baixarem, porque tem muito conteúdo legal nessa, nessa apresentação. Então, vamos falar do livro. O livro é esse daqui. Estou feliz que a minha mãe morreu, da Janet McCurdy. Ela foi a Sam de iCarly. Ela fez um sucesso, né? Ela é uma das personagens assim, mais queridas dentro da série, uma série da Nickelodeon. E hoje ela é ex-atriz, ou seja, isso atravessou tanto ela de uma forma que ela não quis seguir nessa profissão, que foi uma profissão que foi escolhida pela mãe dela. Então aí já começa toda a falar sobre a criação da Janet, né? Como foi a infância dela. Ela nasceu no mesmo ano que eu, 1992, e aqui a gente consegue ver toda a influência que uma mãe, ou um pai tem na vida de uma criança. Aqui, o primeiro ponto que eu quero falar, que é um tema que está muito em alta, foi um tema que surgiu, né, desde o mês passado e está em alta até agora, que é a adultização. O Felca, ele trouxe isso, né, mas aqui eu quero falar de outras formas de adultização. Aqui no livro a gente vê que aos 6 anos de idade a Janet ela foi forçada a fazer testes para ser figurinista, né, que fala quando você aparece nos vídeos assim, em séries, e ela não queria, a mãe dela colocou ela nesse lugar, justamente porque era um sonho da mãe fazer isso e ela não conseguiu. Você vai ver ao longo do livro também que a mãe dela, ela já apresenta a mãe dela como uma acumuladora. Ela tem uma casa que mora todo mundo ali, ela, os irmãos, a mãe, o pai e os avós também. E ela fala que eles têm que dormir em colchonete porque os quartos estão cheios de coisas. Então a mãe dela já se apresenta como uma pessoa doente, né? Só que o mais legal do livro é que ela conta tudo isso no livro como a visão da criança. Então você pode perceber como uma criança enxerga os pais, você pode perceber a, como a criança ela não entende o que está acontecendo, ela não entende o que é abuso, ela não entende o que é amor, o que não é amor, tá? Então isso é muito legal. A visão que ela mostra no livro é de uma criança. Então ela vai contando tudo isso assim a partir dessa ótica. Então a gente vê ali que a mãe dela faz ela aos 6 anos começar os testes, ela começa a trabalhar, né, como figurinista, e ela vai trazendo dinheiro para dentro de casa. Isso é uma forma de adultização. Assim como os pais utilizarem o nome da criança para fazer cartões, para fazer compras, né? E aí acabam sempre é um padrão, acaba deixando o nome da criança negativada e a criança nem usou o próprio nome. Isso é uma forma de adultização também, né? Que poucas pessoas falam. O trabalho infantil, travestido de talento, ele é também essa adultização. Então a gente tem que ter muito esse cuidado quando a gente quer levar o nosso filho, né, para trabalhar desde novo, como modelo, enfim, para a gente não forçar a nossa vontade em cima deles.
A mãe da Janet também, ela tinha, ela forçava, ela tinha uma forma de abuso do corpo da Janet. Isso também é uma forma de adultização. O Felps, ele trouxe muito isso, mas o que acontece com a Janet é diferente, né? Aí o Felps, ele traz uma adultização quando eles utilizam o corpo da Camilinha lá para vender, né? Para sexualizar. Aqui não, a mãe da Janet, ela fala que se a Janet se manter pequena, se ela não crescer, ela vai conseguir muito mais trabalhos, ela vai conseguir trazer mais dinheiro para casa. E ela associa o amor que ela tem à filha a essa questão. Ela fala: a minha menininha vai crescer. A Janet entende que se ela crescer, ela perde o amor da mãe. E aí já começa muitas questões que ela vai, tudo que ela faz é para agradar a mãe. A criança ela só quer ser amada. A criança ela busca isso o tempo todo. E quando falta essa referência de amor, né, é como se a criança ela pegasse o coração dela e entregasse na mão do adulto. E ela fala assim: "Me devolva isso". Ela quer ser amada. E aí quando o adulto ele não devolve, ela começa a achar que tudo gira em torno dela, no sentido assim, ela começa a fazer as coisas para os outros, se ela chama uma pessoa para sair, e a pessoa fala: "Ah, eu não quero ir", ela já acha que o problema sou eu. A criança ela não entende que existem outros problemas, ela sempre vai achar que o problema é ela. E se falta esse amor, a criança ela pode parar nessa camada. Então ela virar um adulto que ainda está infantilizado, ele acha ainda que o amor depende daquilo que ele faz, daquilo que ele oferece para o outro. Então ele está sempre buscando servir, né? E quando a pessoa recebe uma negativa, ela acha sempre que o problema é dela. Então isso acontece. E aí uma coisa que me pegou bastante, assim, no começo do livro, é que a mãe da Janet, ela teve um câncer de mama, se eu não me engano, quando a Janet tinha 2 anos. E ela é uma mãe claramente narcisista, tá? E o que que ela faz quando ela teve esse câncer? Ela se curou desse câncer, só que ela gravou muitas cenas dela com câncer. Olha isso, pra gente ver o nível do narcisismo. Ela gravou muitas cenas, e aí, depois que ela se curou, todo ano eles tinham que assistir essas fitas de quando a mãe dela estava doente. E aí ela via ela nessas fitas, a mãe dela, é Deborah, o nome dela, via a Janet sorrindo ali, brincando, porque a Janet tinha 2 anos, e ela usava isso como uma forma de atacar a filha. Ela falava assim: "Olha só, eu estava doente e você tá ali dando risada". E a Janet começa a se culpar, fala: "Nossa, como eu fui insensível com a minha mãe doente". Só que ela tinha 2 anos, tá? Então, olha essa adultização, querendo que a criança sentisse algo que não era para o momento dela. E todo ano, tá, gente, ela colocava essa fita e todo mundo da casa tinha que assistir, o marido, os filhos. A mãe dela, ela tinha essa forma passiva-agressiva, que eu não sei se vocês sabem o que que é o passivo-agressivo, mas ele tem uma agressividade velada, né, ele vai ser aquela pessoa que vai fazer um elogio, né: "Nossa, bonito esse vestido, nem dá pra ver que você engordou". Ou seja, ele tá criticando que você engordou, mas como ele faz um elogio antes, não dá pra você perceber que isso é uma crítica, então isso é o passivo-agressivo, a mãe dela era assim. Tem uma parte no livro, na página 73 do livro físico, que ela fala muito, vou até abrir aqui para falar para vocês, para citar, que isso mostra muito como que é essa parte do passivo agressivo. Ela tem que gravar uma demo reel, que é algo que os atores eles montam para mostrar o trabalho deles, né, nas agências, enfim, eles têm que mostrar como eles funcionam na frente da câmera. E aí essa demo reel ela é usada para uns motivos, para ser enviadas para agências, para enfim, é a forma como você vai se apresentar para você conseguir trabalho. E ela tinha que gravar uma dessa, a Janet. E antes disso ela fez um teste aonde ela foi muito bem, ela performou muito bem, mas porque ela estava muito triste naquele dia, realmente porque ela não queria atuar. E aí isso, refletiu na performance dela que foi muito boa. Nesse dia ela não estava tão triste, então ela gravou essa demo reel e a performance dela, na visão da mãe, não foi tão boa quanto aquele dia. Aí ela pega e fala assim: "Mesmo com uma performance não tão boa, você impressionou. Imagine como teria ficado impressionada se tivesse visto seu desempenho no teste". E aí, o que que a Janet, como criança, pensa? Ela pensa assim: "Ela queria que minha mãe parasse de mencionar isso, mas sei que ela está apenas tentando me fazer sentir melhor. Sei que ela quer o meu bem. Ela só quer que eu pare de estragar tudo e vá tão bem quanto poderia. Ela só quer que eu seja tão impressionante quanto poderia ser. Ela só está sendo uma boa mãe". Quando a criança ela não tem um referencial de afeto, ela vai achar que aquilo que ela está recebendo é amor, e ela vai começar a entender que o amor ele faz isso, ele critica, ele dói, ele controla.
que é toda a referência que ela está recebendo da mãe dela. Então, o critério de vínculo, ele é moldado pela sobrevivência, não pela verdade, não pelo afeto de fato como ele deveria ser, tá. E a gente tem o Winnicott, que ele é um psicanalista, que ele também foi pediatra, e ele tem uma frase muito boa que ele fala assim que, a criança ela não tem uma mãe boa ou má, ela tem a mãe que precisa sobreviver. Ou seja, ela vai aceitar a mãe que ela tem, porque ela precisa sobreviver. A criança ela tem que sobreviver, ela depende do adulto, então ela tem que aceitar a mãe que ela tem. Então ela começa a se prender àquele vínculo e ela tenta justificar o que é injustificável, né, só para manter esse afeto intacto. Então vai normalizando o que não é de se normalizar. Então a criança ela não tem capacidade de julgar, de criticar ou de entender, né, e avaliar aquele ambiente que ela está vivendo. É tudo muito imaturo, né, a gente como mãe e pai, a gente vai formando isso na criança. Se a criança se o cuidador principal ele é amoroso, ele traz essa segurança, a criança ela vai entender que ela pode se desenvolver para ter uma base muito saudável de relacionamento. Mas se a mãe é rígida, crítica, né, a mãe ou o pai, tá, eu tô falando especificadamente aqui de mãe, porque a gente tá falando do livro da Janet, e ela tá falando da mãe dela. A gente vai citar também o pai da Janet, mas a gente não vai entrar tanto nos assuntos da forma de criação do pai. Então, se a mãe ela é crítica, invasiva, abusiva, a criança não reconhece isso como ruim, ela vai reconhecer isso como normal, porque ela precisa se adaptar àquele ambiente que ela tá, né, aquela realidade, ela continua existindo emocionalmente dentro dela, e ela precisa sobreviver. Então a criança ela só está em busca de sobreviver. Aqui também, né, quando essa mãe ela faz todas essas críticas, a criança ela vai entendendo que o amor é condicional, ou seja, ele necessita de uma condição para ser amada. Então ela vai fazer de tudo para ser amada, para buscar ser amada. Só que se a pessoa impõe uma condição, ela vai agir de acordo com essa condição, tá. Então na página 92 também, tem uma citação que eu quero falar para vocês. A Janet, ela desenvolveu transtornos alimentares por conta da mãe, de forma bem direta, tá, não foi de forma passiva-agressiva, dessa vez foi uma forma bem direta que fez ela desenvolver esses transtornos. Ela fala que ela tá no médico, e aí o médico fala que os seios dela estão começando a crescer. E a mãe dela sempre falou pra ela, acho que eu já até falei isso aqui na live, que ela precisa se manter, pequena, porque isso vai trazer mais papéis pra ela vai conseguir ganhar mais dinheiro. E aí quando o médico fala que ela tá com o seio tá crescendo, ela começa a ficar muito nervosa, porque ela entende que se ela crescer, a mãe dela não vai amar tanto ela. E ela fala justamente isso, que a criança, é o que ela pensou quando ela estava como criança ouvindo isso. Se eu começar a crescer, ela não me amará tanto. Muitas vezes ela chora e me abraça apertado e diz que quer que eu permaneça pequena e jovem. Parte meu coração quando ela faz isso. Queria poder parar o tempo. Queria permanecer criança. Eu me sinto culpada de não poder. Sinto culpa por cada centímetro a mais. Sinto culpa sempre que eu vejo um dos meus tios e eles comentam que estou crescida. Posso vê-lo contorcendo a sobrancelha sempre que dizem isso. Posso ver como isso a machuca. Eh, E ela ainda complementa: "Eu passei a vida inteira estudando para que eu possa sempre saber, porque toda vez quero fazer tudo o que eu puder, a qualquer momento, para mantê-la e deixá-la feliz. Sei a diferença entre uma mãe estar irritada ou indignada". Ou seja, ela cresceu com a mãe ali, doente, e uma mãe narcisista que ficou doente por câncer, ou seja, a pessoa que ela é narcisista, ela já se vitimiza por muitas questões. Agora se ela tem um motivo concreto para se vitimizar, isso potencializa em 2 vezes mais. Então a mãe dela já era narcisista, teve câncer, e com esse câncer abriu a possibilidade dela conseguir se vitimizar de forma real, né, já que ela tinha uma condição ali, real daquilo. Então a Janet, ela já foi criada e moldada para agradar essa mãe, porque ela foi criada nesse vitimismo, né, nessa necessidade que tudo girava em torno da mãe, então todo mundo ali tinha que agradar essa mãe, inclusive ela. E ela era a única menina, né, os 2 irmãos eram homens, eles sofreram, mas nem tanto quanto ela. Essa mãe ela era tão narcisista que ela dava banho na Janet, mesmo ela já sendo adolescente, e dava banho nos irmãos também. E ela fazia uma espécie de,
exame ali, para saber se estava tudo certo, mexer nas partes íntimas. Então você imagina, você como adolescente, uma mãe mexendo nas suas partes íntimas, o quanto que isso é abusivo. Mas a criança, ela não entende, enquanto ela não tem uma referência, enquanto ela não estuda, enquanto ela não busca elaborar, ela não tem uma referência do que é, o que é isso, o que é abuso. Quando ela começa a entender o que é abuso, cai muitas fichas. E aí muitas questões podem aparecer para serem tratadas. Quando ela fala também, que eu falei para vocês que de forma direta ela conseguiu fazer a filha ter transtornos alimentares, é porque ela fala inclusive no livro uma parte aqui assim, que é: "Eu adquiri rápido o hábito da restrição calórica, eu sou boa nisso". Justamente porque ela estava crescendo, ela estava formando, começando a sair os seios nela, né, e para ela se manter pequena, a mãe dela falou que ela tinha que fazer restrição calórica e ensinou a ela inclusive como ela deveria fazer. Ela só poderia tomar, picolé de limão, porque ele não tinha tantas calorias, ela tinha que tomar café para cortar a vontade de comer. E eu vivi uma cena bem parecida com essa, com uma amiga minha. Essa minha amiga também foi levada pela mãe para ser modelo, algo que nunca foi da vontade dela. E ela precisava, né, atingir certas medidas ali como modelo. E eu lembro muito claramente que a gente tinha, eu estava o quê? Devia ter 12 anos no máximo. A gente estava fazendo trabalho assim, e ela estava com fome e ela falou que ela ia tomar uma vitamina C efervescente para matar a fome dela, que ela não podia comer, ela estava fazendo restrição calórica. E isso me lembrou muito isso da Janet, que ela fala, inclusive, que a mãe dela é uma grande professora, né, em fazer restrição calórica há muito tempo. Então a mãe dela já tinha muitas questões ali. A acumuladora também tinha transtornos alimentares, né. Então, primeiro, a Janet, ela foi desenvolvendo a anorexia, que foi essa forma que ela de se manter magra, e aí tem um momento que a Janet, ela vai tentar uma carreira de cantora, e ela consegue morar em outro estado, e a mãe dela não acompanha ela. Ele é onde ela consegue, de fato, viver uma vida sem estar sufocada por essa mãe, né. E ela começa a comer, porque até então, enquanto ela tinha o olhar da mãe, ela não conseguia comer, ela tinha que trazer essa aprovação, né, ser aprovada pela mãe. Então ela fazia toda essa restrição calórica. Inclusive, quando ela conseguiu o papel da Sam no iCarly, a Miranda, que é a principal, manda uma cesta para ela de frutas. E ela fica muito maravilhada, porque ela entende como que é o tratamento de uma atriz ali, né, de fato. Ela só fazia papéis ali coadjuvantes, mas ali ela estava como uma atriz, fixa no programa, então ela tinha muito mais reconhecimento e já começou com a Miranda trazendo essa cesta para ela. Ela fica muito feliz e ela vai comer, a mãe dela fala: "Não". Ela come um pedaço de um melão e só. Depois a Miranda manda outra cesta para ela, de guloseimas, e a mãe dela também joga tudo fora, não deixa ela consumir. Então quando ela começa essa carreira fora do olhar da mãe, é onde ela começa a se alimentar melhor. Só que daí o que acontece? Muitos anos de restrição, quando a pessoa tem contato daí com a comida, ela entra na compulsão. E aí, a partir da culpa que ela tem por ter essa compulsão de consumir muito, vem a bulimia, aonde num ato desesperado de se livrar da culpa, ela força, né, o vômito para se livrar da comida também. Então ela começa a sofrer já muito com isso. Então a gente está falando aqui, ó, essa criação da mãe já causou, né, o transtorno dela alimentar. Antes disso, voltando um pouco do antes do transtorno alimentar, tem um momento que ela está fazendo muitos testes, ela ainda não passou, né, para o papel da Sam, e ela fala que ela não quer, como seria bom ela não fazer mais testes, ela não quer mais, porque a mãe dela era obsessiva. Então, uma vez ela não passou num teste, porque ela precisava dançar, ela não sabia. A mãe dela foi colocar ela em aula de dança, mas não era só uma aula de dança, foi em 14 aulas de dança. Então ela fazia 2 horas, ou seja, ela tinha 2 horários de aula de dança por dia na semana. Então, eram 14 aulas de dança por semana. Então, tudo era muito que a mãe dela fazia. A mãe dela tinha uma compulsão, assim, muito grande. E aí, ela ficava totalmente exausta. Uma moça falou que ela tinha que fazer aula de teatro. Então, mais uma vez, ela fazia muitas aulas de teatro. Então, para ela, uma criança, isso era muito exaustivo. E elas eram muito religiosas, né? Pelo menos a Janet conta que ela gostava muito de ir na igreja, elas eram mormons.
E lá eles falavam que em certo a partir dos 8 anos você começa a ouvir a voz do Espírito Santo, que é uma voz que surge na sua cabeça, que vai te instruir, né, e ela sempre ficava se perguntando: "Essa voz, né, não vai aparecer para mim?". Em um momento ela está pensando como que ela faria se ela não quisesse fazer esse teste, né, mais um teste. E aí ela escuta a voz do Espírito Santo, deixa eu até colocar aqui para vocês a parte do livro, vou ler exatamente o que está escrito aqui. Enquanto estou aqui sentada esperando para entrar, começo a fantasiar como seria bom não ter de fazer as coisas que me deixa paralisada de nervoso, não ter a pressão incômoda constante de ser escolhida e a tristeza que vem de não ser escolhida. Estou no meio da minha fantasia quando o ouço, em alto e bom som na minha mente. Janet, eu, o Espírito Santo, ordeno que você risque seu nome na folha de presença, vá ao banheiro, toque o elástico da sua calcinha 5 vezes seguidas, rodopie em um pé só, destrave a trava da porta do banheiro 5 vezes, volte e assine de novo a lista de presença. Aí ela fala: "Estou eufórica". Ele falou: "O Espírito Santo, ou a voz, ou a minha voz mansa e delicada, finalmente falou comigo. Venho esperando que ele fale comigo desde meu aniversário de 8 anos, quando eu fui batizada". Quem aqui sabe de que transtorno que eu estou falando, dessa voz? Aqui já é o início de outro transtorno, que também foi causado pela criação dela. Ao toque, transtorno obsessivo compulsivo. E é essa voz rígida, né, então o toque, né, ele vem como uma replicação dessa mãe que precisa tem que fazer tudo certinho, né. Então ela começa a criar esses rituais, ela não entende, ela tem a plena certeza de que é o Espírito Santo, né, ela é uma criança. Então ela é muito jovem para entender que está sendo trazido algum transtorno. Então já são 2 aqui, de eh uma criação disfuncional. Então, a gente tem um transtorno obsessivo compulsivo, que é a voz do Espírito Santo para ela, a gente tem anorexia e bulimia. Aí falando ainda de abusos, né, eu queria falar de um outro caso aqui, né, o caso do Eminem. Eu até postei nos meus stories hoje uma parte da música Cleaning My Closet, aonde ele fala da relação com a mãe dele. A mãe dele também, uma mãe muito doente, né. E aqui, nessa música, ele fala sobre a síndrome de Munchausen, que a gente tem outro nome hoje, que é o transtorno factício imposto a outro. Não sei se vocês sabem, mas antes de ser um transtorno, é uma síndrome. Então a síndrome é algo que a gente ainda está catalogando, entendendo o que é um conjunto de ações, comportamentos, mas ainda não é algo catalogado, algo que está dentro do DSM, onde a gente fala de doenças ali, né, transtornos mesmo. Depois de um tempo sendo síndrome, depois de tudo catalogado, né, pode virar um transtorno. E essa síndrome de Munchausen, ela é um padrão de comportamento, aonde a mãe, né, o cuidador, ele manipula o corpo e a saúde da filha. Ali, a gente vê na criação da Janet uma manipulação do corpo dela, né, onde a mãe faz ela fazer restrições calóricas para se manter pequena. Mas, também tem outras formas. Um filme que retrata isso, tem aquele filme Fuja, tem a série The Act, que é o caso da Gypsy Rose. E aí, o Eminem, ele traz na música que a mãe dele também fazia isso com ele, porque ele cita que a mãe dele, colocava medicação, acho que é o diazepam, na comida dele, na água, então ele ficava bem dopado. Depois de muito tempo ele entendeu isso. E a mãe dele também sempre tratou ele de forma muito abusiva. No da Gypsy Road, o negócio foi muito mais embaixo, não sei se vocês conhecem esse caso. A mãe dela, gostava não, falava que ela era muito doente desde muito cedo, que ela tinha leucemia, que ela tinha que fazer operações. Ela andava em cadeira de roda, ela raspava o cabelo da filha, né, pra filha parecer mais doente. O caso era tão famoso que eles ganharam uma casa ali no bairro para morar.
Eles iam pra Disney sempre, porque a comunidade levava, né, todo mundo ficava compadecido ali do estado de saúde da criança, e não era nada disso. Quando ela cresceu, que ela começou a pesquisar mais, ter acesso a mais informação, ela foi percebendo que essa mãe, ela fazia isso, e aí ela começou a ter contato com um rapaz, onde ela contou esse caso, e o rapaz falou: "Então, né, vamos matar a sua mãe". E é isso que eles organizam e fazem juntos. Então ela foi presa, mas por tudo que ela passou, né, ela não ficou muito tempo presa, porque foi justificado ela ter chegado nesse ato desesperado, né, para ter essa liberdade, já que o corpo dela vivia numa prisão pela própria mãe. E o Eminem ele fala a mesma coisa, né, tanto que essa música do Eminem, ela é uma resposta a um rap que a mãe dele fez, porque ele sempre falou desse tratamento que ele teve lá com a mãe dele, dessa relação que não era uma relação muito boa, né, aí a mãe dele contratou 2 rappers e fez um rap atacando ele, que não foi muito bom, né, tanto que esses rappers depois declararam falência, né, desistiram da carreira, e ele respondeu com essa música. Tem uma parte, eu vou ler para vocês aqui a tradução da música, que ele fala assim, que ela sempre xingava ele, falava que, mexia na bolsa, né, falando que alguém sempre mexe na sua bolsa e tem coisa faltando, passando pelo sistema público de habitação, vítima da síndrome de Munchausen, a vida toda me fizeram acreditar que estava doente quando não estava. Até que cresci, agora eu estourei, te deixo com uma dor no estômago, não deixa? Então, exatamente isso, ele fala dessa síndrome que ele viveu, né, muito provavelmente ele só entendeu isso muito, muito depois. A gente não entende quando a gente está passando, né, por isso, ainda mais quando a gente está falando de toda uma criação, uma vida inteira de uma criação assim. E a Gypsy Rose também foi a mesma coisa. E aí como que isso se desdobra na vida adulta, né? A gente já viu aqui no caso da Janet que ela teve transtorno alimentar, ela teve toque, e aí também nesse lugar onde ela foi viver longe da mãe, que ela começa a ter a compulsão alimentar e isso se desenvolve numa bulimia, ela experimenta pela primeira vez o álcool. Uma pessoa dá para ela tá muito mal, tá precisando muito, assim, desabafar, e ela bebe o uísque puro pela primeira vez. E ela fica bêbada, ela nunca tinha ficado, porque, mais uma vez, ela veio de uma família eles eram religiosos, né, então ela gostava muito, assim, de frequentar a igreja, porque isso era uma fuga da casa dela, que ela não tinha nem onde dormir direito. E ela começou a gostar da sensação que o álcool trazia para ela, desse esquecimento, e ela começa a beber muito. Ela vai desenvolvendo ali também esse problema com o álcool. Ela viveu tanto para essa família, para essa mãe vitimista, né, no sentido de ela ter que bancar a própria casa financeiramente, emocionalmente, essa mãe, que ela começa a buscar e repetir esse padrão nos relacionamentos dela. Então, um dos desdobramentos na vida adulta é a repetição de padrão. A gente repete para sobreviver, né? O Freud, ele afirmava que o inconsciente ele repete situações não para reviver o sofrimento, mas para tentar alcançar um novo desfecho, um novo final para aquilo, né? É uma espécie de compulsão à repetição. Então, a gente vai repetindo padrão. E também a gente vê, né, em outros estudos que o julgamento, ele também traz essa experiência para a nossa vida. Então, quando a gente julga a relação que a gente teve com uma pessoa, uma relação que outra pessoa teve, a gente começa a trazer essa mesma situação para nossa vida, para ver se a gente consegue entender por que aquela pessoa fez aquilo. Então, o Freud ele fala que aquilo que não é elaborado, né, que não é tratado, revivido e trazido de uma outra forma para a vida adulta, ele vai trazer de forma de repetição. A gente vai viver repetindo esse padrão. Então, eu não sei se vocês já viveram algo muito traumático, viram uma relação que não foi boa, né? Muitas vezes a relação de pai e mãe mesmo, que não foi boa, e você acabou repetindo, tendo o mesmo padrão. Talvez não no mesmo nível na sua vida, mas o mesmo padrão de relacionamento. Às vezes teve uma mãe que foi traída, e aí você, se relaciona com um cara que também te trai, sabe. Em níveis diferentes, mas ainda assim o mesmo padrão. Isso é uma forma de mecanismo de defesa ali do inconsciente, ele quer tentar trazer um novo final para aquilo que tá vivendo. Então a gente repete para sobreviver. A criança, né, que ela aprende com amor, não é,
O amor, ele não vem com uma base no que é bom, quando ela vive com esses relações disfuncionais ali, pai e mãe. Ah, ainda falando de relacionamento, né, é bom eu citar o pai da Janet. Ele sempre foi um cara muito omisso na relação, uma relação muito distante. Ele parecia ser o mais saudável dali, mas a Janet nunca entendeu por que que ele não intervia tanto, sabe? Um cara muito, como eu posso dizer, alheio ali da situação. Ele realmente não abraçava, sabe, a causa de tentar cuidar ali. O único cuidado que ela viu, talvez de uma vez, eu acho que isso tocou muito ela, pelo menos é o que ela cita no livro, foi do avô dela, que ela tem quando a gente tem toque, a gente cria muitos rituais, tá, pra gente se assegurar que aquilo tá acontecendo. Então, por isso que é a compulsão, né, obsessivo, porque essa voz, ela fica o tempo todo nos recriminando, falando o que a gente tem que fazer ou não, e aí compulsivo, porque a gente vai criando rituais, a gente tem que seguir esses rituais. Pode ser também que a gente não tenha esses rituais, tá, mas isso é um pouco mais difícil de aparecer, mas tem gente que tem o toque, mas ele é só a obsessão. E aí quando ela tá nisso de rodopiar, tocar 5 vezes as coisas, aí ela fala que é a voz do Espírito Santo, o vô dela ele fala: "Não é a voz do Espírito Santo, né, isso é toque". E aí ele fala assim: "Eu espero que você deveria estar se divertindo, uma criança deveria estar se divertindo". E aí que ela toma muita consciência, sabe, ela fica muito triste que ela não consegue fazer isso. Então, talvez ali na família, a única pessoa que tinha um olhar saudável era o avô. Tá, o pai, ele também poderia ter esse olhar saudável, mas ele era muito omisso, ele não abraçava a causa, ele não cuidava como ele deveria cuidar de um pai fazer. Depois, no final do livro, você entende o porquê que ele não fazia isso, tá, mas eu não vou chegar a dar esse spoilerzão pra vocês aqui, eu quero mais falar de outras coisas. Então, se o amor na infância foi controle, foi chantagem, foi ausência, o adulto ele vai entender que isso é amor. Tá, eu até brinco, assim, quando eu tô beijando o Benício, agarrando ele, eu fico falando assim, falo: "Filho, isso aqui é amor". A gente tem que nomear as coisas para as crianças, porque senão elas vão criar as próprias referências e talvez essas referências não são o que é de fato, tá. Então quando uma criança ela tem, essa referência, ela começa a viver nesse controle, nesse abuso, ela entende que isso é amor e ela vai buscar isso nas relações. Então ela tenta buscar o mesmo padrão, às vezes para curar isso, ou porque é familiar, é o que ela viveu. Não sei se vocês também já perceberam que às vezes você tem relações muito conturbadas dentro de casa, ou você replica isso nos seus relacionamentos, quando você chega num relacionamento bom, funcional, aonde reina a paz, muitas vezes você não quer se manter ali, porque isso não é familiar para você não sabe nem como lidar com essa paz. Você busca o caos. Ou então você pode ir para outro lugar, fugir completamente, né, dos afetos, criar uma barreira, um hipercontrole e não conseguir se relacionar, pelo menos não com, da forma que deveria, tá. Então, o inconsciente, ele não busca muitas vezes o bem-estar, até porque ele não teve essa referência de bem-estar, ele vai buscar uma coerência do que ele já viveu. Então ele vai buscar o que é familiar. A gente acaba daí não escolhendo as pessoas, né, porque a gente ama, a gente vai repetir e buscar pessoas que feriu, porque a gente está familiarizado com isso. Então, até que a gente tenha consciência disso, a gente vai viver nessa busca constante e vai repetir sempre os mesmos padrões de relacionamento. O Jung, ele tem uma frase muito boa, até anotei aqui para falar para vocês certinho, que ele fala assim: "Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino". Eu usei essa frase hoje num atendimento, a gente estava falando realmente exatamente sobre relações, né, e aí nesse processo de dar alta para essa paciente, eu falei: "Acho que agora você já consegue caminhar com suas próprias pernas". Ela falou: "Ai meu Deus, né, não quero mais ter o mesmo tipo de relacionamento". Eu falei: "Então é por isso que aqui na terapia a gente está garantindo que você não tenha esse tipo de relacionamento, porque a gente está trazendo a consciência, é a partir da consciência que você vai ter a percepção do que você quer e você não quer, né, porque senão, se a gente não tem consciência, a gente só vai repetindo, repetindo, repetindo e sempre vai achar: "Ah, é o destino, foi isso que me aproximou", mas não, você busca inconscientemente esse padrão, tá.
esse padrão de relacionamento. Um dos caminhos de cura é a gente nomear aquilo que aconteceu, né, a gente começar a trazer a consciência, do que foi acontecido, e mesmo que seja muito doloroso, a gente, precisa entender o que foi abuso, né, o que foi tóxico na nossa vida, se a mãe é narcisista, se a mãe, enfim, a gente precisa deixar bem claro, dar nome aos bois, aquilo que aconteceu, porque é a partir disso que você vai tomando consciência e vai conseguindo elaborar. Não é fácil, não é simples e é doloroso, mas é o processo da cura, né, a cura ela é dolorosa. A gente não vai conseguir se curar se a gente não colocar o dedo nessa ferida, pensando em curar. É como se a gente mexesse em um lugar que está água parada, subisse aquele lodo, e a gente vai aos pouquinhos tirando. Então a água fica turva, né, até ela se clarear, depois a gente retirar tudo. Então, e aí, nesse processo, a gente pode ter muita raiva, né, muita raiva de quem nos criou, da forma que nos criou, porque a gente percebe o quanto que isso influencia no presente, tá. Então é comum também, nesse processo, a gente começar a olhar para os nossos pais e entender que eles não foram os pais que a gente gostaria, os melhores pais que nos preparou para a vida, e a gente ter essa raiva. E aí também muitas pessoas podem falar: "Ai, mas eles deram tudo que eles tinham", e mesmo assim foi pouco. E tá tudo bem você achar que foi pouco. Eh, Eles terem dado tudo o que eles tinham, não justifica eles não terem criado bem, eles terem faltado com o que eles faltaram com vocês, tá. Acho que a gente precisa deixar isso muito claro, porque a partir do momento que a gente escolhe ser pai, eu falo que é uma escolha, porque a partir do momento que a gente está tendo relação, né, a gente está escolhendo que uma dessas possibilidades de ter relações sexuais é poder ter um filho, então acaba sendo uma escolha, consciente ou inconsciente. É a gente também se dedicar para essa criação dos filhos. Tem um filme ele é um livro, inclusive, que ganhou acho que o prêmio Nobel, que chama A Filha Perdida. E tem uma cena ali, né, desse filme, desse livro e desse filme, onde ela fala que ela passou 3 anos longe da filha. Na verdade, ela foi uma mãe que não nasceu para maternar, né, e ela teve 3 filhas, se eu não me engano, 2 ou 3, e ela passou 3 anos longe dessas filhas. E aí a moça pergunta, que é uma mãe de primeira viagem, ela fala: "E como foi?" Ela fala: "Foi maravilhoso". Ou seja, tudo que ela queria era ficar longe dos filhos. Mas ela não ter nascido para ser mãe e ter sido mãe, não isenta ela de não ter se dedicado para essa função, entende? Então, sim, os seus pais eles deram tudo que eles tinham e mesmo assim eles ainda podiam ter feito mais, porque eles podiam ter se preparado, buscado mais conhecimento, enfim, então tá tudo bem vocês terem essa raiva momentânea e mesmo assim honrarem pai e mãe. Dá para fazer isso, né. A gente vai por camadas ali quando a gente fala de olhar essa relação de pai e mãe, porque a raiva vai vir e a raiva ela vai ir, tá. Então a gente precisa realmente se abrir para esse espaço. Em certos momentos, né, em certas pessoas, tem pessoas que endeusam muito, né, o pai, a criação, e às vezes não conseguem olhar o quanto isso foi nocivo para o adulto que você é hoje. Então a gente precisa sempre trabalhar pai e mãe. Tem gente que fala, né: "Ah, eu não quero na terapia olhar para o passado, trabalhar pai e mãe", mas quando a gente principalmente quando a gente fala de relacionamento amoroso, tudo vai levar para pai e mãe, tá. Porque o tipo de relacionamento que você tem hoje ele foi moldado pelo relacionamento que você viveu dentro de casa. Seja porque você viu aquele tipo de relacionamento, você falou: "Não vou fazer igual", você foi para outra polaridade, ou seja porque você está replicando o mesmo tipo de relacionamento. Então a gente precisa hoje, né, como adulto, reprocessar toda essa história do que passou, porque o passado ele não passou de fato, ele está se mostrando até hoje ali nos seus comportamentos, sentimentos, tipo de relacionamento que você, tá buscando e tendo. Então, outro também caminho de cura, né, quando a gente fala, é honrar esse pai e mãe, né. O que que é honrar o pai e mãe? É a gente devolver para eles
que é deles, tá? As crenças, os comportamentos que não fazem sentido, mas que você adquiriu deles, e principalmente se escolher. Quando você se escolhe em primeiro lugar, né, você está honrando pai e mãe. O que acontece nesse processo, essa relação de pai e mãe, é o que mostra aqui muito nesse livro, né? A Janet, ela viveu para agradar essa mãe o tempo todo. Só que honrar a mãe dela seria viver a própria vida da melhor forma possível, da forma mais saudável. Eu falei esses dias no Stories e eu gosto muito de reforçar isso. Os nossos pais, eles nos deram a vida, de fato, mas por isso, né, não é só por isso que a gente deve tudo para eles. Não se devolve a vida. Como que a gente vai devolver esse dom da vida? Não tem como. O que a gente pode fazer, que é a melhor forma de honrar eles, é viver a vida de forma digna, proveitosa, né? Aproveitar, realmente gostar de viver essa vida da melhor forma e passar isso para frente, para os nossos filhos, para outras pessoas. Essa é a melhor forma de você viver e honrar essa vida, tá? Assim a gente honra pai e mãe também. O Freud ele também fala que a gente precisa matar pai e mãe simbolicamente dentro da gente, tá? Para a gente não ficar repetindo esse padrão, para a gente entender que a gente pode viver a nossa vida. E para isso a gente precisa entrar no confronto com as nossas crenças, com as nossas criações, com aquilo que a gente acredita ser certo, revisitar memórias, né? Trazer à tona muitas vezes e nomear. Quando a gente nomeia, por exemplo, aquilo que eu vivi foi um abuso, a gente pode começar a se libertar, porque ainda fica, quando ainda fica aquela coisa cinzenta, ai, será que não é? Será que é? A gente não pode curar, né? A gente entra na negação. Então, fazer isso vai ser um ótimo caminho. É claro que dentro de um processo terapêutico, né, você vai ser conduzido para isso. Aqui eu estou dando algumas informações para já ajudar, se você perceber que você teve esse tipo de relacionamento dentro da casa e que isso está ditando até hoje o seu presente. Aqui na Janet, ela mostra também, né, no livro, como que ela fez esse caminho da cura, tá? Então, a partir do momento que ela vai tentar essa carreira aí de cantora, porque a mãe dela definiu que ela deveria fazer isso, ela percebe, longe da mãe dela, tudo que ela tá replicando, tudo que ela tá fazendo de ruim. E aí ela busca sempre isso nos relacionamentos, tanto que ela se envolve com um rapaz, e esse rapaz, ele é totalmente essa visão de vítima que a mãe dele tem, e ela começa a ter que bancar financeiramente esse rapaz, que é o que ela fazia dentro de casa. E esse rapaz também, ele é alcoólatra, e aí é onde ela também começa a aprofundar ali as bebidas, até que ela chega num ponto que ela vai percebendo que isso não tá legal, sabe? Que isso foram anos, tá, gente, pra ela perceber isso. E ela tenta e sai desse relacionamento, ela finaliza esse relacionamento. Mas ainda ela tem essa compulsão, ela tem o problema com álcool, compulsão por comida, e ela entra em um outro relacionamento com uma outra pessoa, que essa pessoa foi a que deu o pontapé inicial para ela realmente buscar a cura. Ele percebe que ela tem esse problema com o transtorno alimentar, né? Porque ele vai na casa dela e ele vê comidas assim no vaso e ele fala, né, que ele só vai continuar namorando ela se ela for para terapia. E aí onde ela começa a pesquisar sobre esse assunto, né, transtorno alimentar, e ela acha uma terapeuta que é especializada nisso, e ela começa a frequentar. E é só ali na terapia que ela percebe tudo que a mãe dela fez com ela. Até então, ela começou a ter um distanciamento da mãe. A mãe, inclusive, xingou muito ela quando ela começou a ter um relacionamento, começou a namorar. Xingou assim muito, muito por mensagem. E aí, pessoalmente, ela fingia que nada acontecia, né? Um padrão também das narcisistas, que dão um show e depois agem como se nada tivesse acontecido. E aí, nesse segundo relacionamento, ela vai atrás dessa terapeuta, e ali, quando a terapeuta começa a fazer perguntas, né? Porque acho difícil o terapeuta que não vai perguntar como foi a criação, como foi com mãe e com pai. Ela descobre algumas coisas da mãe dela, e é onde ela quer parar a terapia, né? Ela começa a fugir da terapia, o que também é muito comum, tá? Só que nada na vida da Jenny é muito fácil, ela ainda estava repetindo muitos padrões na vida dela, porque ela ainda não estava consciente de tudo que aconteceu. Esse namorado que faz ela ir para a terapia, ele tem um surto psicótico.
para ajudar. Ele tem um surto psicótico e ele chega falando para ela que simplesmente ele é Jesus. E aí o dia que ela vai falar para ele que ela não quer mais fazer terapia, né, porque se chegou no momento de falar sobre a mãe, ele fala: "Tá tudo bem, você não precisa terapia, até porque eu sou Jesus, se a gente for pra igreja tá tudo certo". E ela começa a ir na igreja, só que assim, o cara realmente tá num grande surto e ela entra de novo no papel da salvadora. Do outro relacionamento, ela entrou no papel da salvadora também, né, até bancando o cara financeiramente. Nesse ela volta para o mesmo lugar, porque daí ela coloca o cara em tratamento, o cara não tem daí nenhum vínculo empregatício, porque ele tá em surto, ele teve que parar de trabalhar, e ela de novo volta a bancar ele financeiramente. Ele se recupera, mas aí ele não pensa em buscar nenhum trabalho mais, ele começa a fumar muito, né, maconha, e virar ali mais um peso na vida dela, assim como foi a mãe a vida inteira, né. A mãe virou esse peso na vida dela. E aí a mãe fica doente de novo, ela revive tudo que ela reviveu quando ela era criança, e a mãe com mais um motivo para ser mais otimista. E isso começa a pesar muito, muito na vida dela. Só que, apesar dela não continuar na terapia, ela em algum momento ela para ali, porque para ela foi muito pesado lidar com essa questão do transtorno. Tem uma cena onde ela vai receber um prêmio, né, lá da Nickelodeon, e ela leva a terapeuta dela fala: "Eu vou com você". E ela foge ali da terapeuta dela e consome muitos hambúrgueres, enfim, ela fica muito mal e é onde ela decide parar com a terapia de vez. Só que ela percebeu, vendo tudo isso, do namorado em surto, que ela realmente tinha essa questão e que ela queria cuidar disso. E ela busca daí, um outro terapeuta, e aí esse terapeuta realmente consegue manter com ela mais a longo prazo, aonde ela vai tendo uma remissão, né, dessa bulimia e anorexia. E aí a gente vai encaminhando para quando a mãe dela acaba falecendo. Ela já estava entendendo tudo o que estava acontecendo ali com a mãe dela, e a mãe dela, falece, só que dá pra gente entender nesse final do livro por que que a mãe dela era assim também, porque a avó também era assim, né. Os seus pais, eles tiveram passado, então dá pra gente entender também, a gente tem que ter muito cuidado pra não entrar nesse lugar, tá, da gente justificar o que é injustificável. A gente entende daí que a criação, ela deixou o pai assim, mas também foi uma escolha deles, né, não buscarem a consciência e ficar replicando esses comportamentos que eles tiveram da criação. E aí a avó dela daí também mostra ali algumas cenas que a avó dela fica ligando, fica tentando controlar, né, ela compra uma casa, e essa casa dá muito problema para ela, assim, questão de reforma, e ela fala: "Não, vou vender e vou morar no apartamento". A avó dela fica louca, porque assim, aparentemente, né, elas gostam de viver de aparência, tanto a mãe gostava, né, aparência física, né, os status ali da filha importavam, e a avó também. Então a avó fica muito chateada que ela vai vender a casa, tipo, como que ela vai contar para as amigas que a neta dela não mora mais naquela casa específica, né. E aí ela fala: "Não, mas eu vou para certa cobertura", ela fala: "Ai, essa cobertura tudo bem". Só que a avó dela, muito controladora, fica ligando, e aí ela chega num ponto que ela tem que começar a impor limites, ela bloqueia essa avó. Mas isso foi um longo caminho, tá, gente. A iCarly já tinha acabado, que foi um grande sucesso, ela já estava sendo cotada para fazer um remake do iCarly, que ela não queria, tanto que ela toma consciência, depois que acaba o iCarly, ela faz uma outra série, que foi com a Ariana Grande, ela toma consciência de que ela nunca quis ser atriz, só que ela era muito boa mesmo. Se vocês assistirem iCarly, ela foi a sensação ali, do iCarly. Só que para ela era muito difícil ela ser reconhecida, ela não queria fama, ela odiava as falas do a personagem dela, ela odiava, ela fazia muito bem. Então quando as pessoas, chegavam para ela falando, falas ali da personagem, isso causava para ela uma estranheza, sabe. Eh, Foi muito difícil para ela. E ela conseguiu ao longo dessa caminhada ali, né, muito bonito a gente ver isso na terapia, ela ir curando os transtornos dela e ela colocando o limite daquilo que ela não queria na vida dela. Então ela consegue finalizar esse namoro com esse rapaz,
ela consegue dar um caminhamento na carreira dela, que ela não quer mais ser atriz, consegue impor limite ali com a relação da avó. E, bom, vocês já estão aqui para falar do livro, né? Vou dar o grande plot ali, né? Que eu falei que eu não ia falar do pai. E por que que esse pai ele era omisso? Não dá para entender por que que ele estava naquela família, naquela formação familiar. Isso não fica muito claro. Mas no fim do livro, ela descobre, o pai dela conta para ela que ele simplesmente não é o pai dela. Ele não é o pai dela. Ela conhece ele a vida inteira como pai. Ela não entende porque tem essa frieza na relação deles. A Débora, que é a mãe dela, sempre brigava com esse pai, gritava, fazia ele dormir fora, e ele ia. E ele fala que não é. Ele conta quem é o pai dela e depois ela vai atrás desse pai, ela consegue ter um contato ali, né, vai criar um vínculo. Mas então você imagina, gente, toda a vida dessa menina, né, apesar dela ganhar muito dinheiro, ela não tinha nada estruturado na vida dela. Ela não tinha uma mãe saudável, um pai presente, ela desenvolveu alguns transtornos ali, né, alcoolismo, né, toque, transtornos alimentares, tudo isso por conta da criação que ela teve, né. Ela também ficou muito infeliz no trabalho dela, e é justamente por isso que quando a mãe dela morreu, ela teve uma libertação, né, porque por mais que ela foi criando a consciência, ela sempre sentia necessidade de agradar essa mãe, ela não conseguia negar os trabalhos, não conseguia mudar de carreira, não conseguia caminhar na vida dela por conta dessa mãe. O que ela tinha que fazer muitas vezes era ignorar para conseguir sobreviver, e foi o que ela buscou a vida inteira, né, só sobreviver dentro dessa relação. Eh Então, assim, a que preço, né, ela foi uma atriz, ela ganhou muito dinheiro, ela realmente mudou a história da vida dela, da família dela, em questão financeira. Mas a gente nunca vai saber se ela poderia ter feito isso ou não de outra forma, né, porque não foi dada essa possibilidade para ela. Hoje ela tem um podcast, se eu não me engano, ela não é mais atriz, o livro dela, bombou, você vai ver também que no livro ela tem contato com, esqueci o nome, o diretor ali que faz iCarly, ele também é um abusador, né. Então a gente pode ver que quando a gente tem essas referências, né, distorcidas desde a infância, muito provavelmente a gente vai buscar relações, e relações de todos os tipos, não só amorosas, distorcidas também. Então ela tinha um abuso dentro de casa, querendo ou não, ela deu abertura para outros tipos de abuso, porque se a criança ela não sabe que aquilo é abuso, como que ela vai conseguir identificar quando um abusador chega perto dela? Porque a mãe dela mexia nas partes íntimas dela, né, quando ia no banho, e fazia essa invasão de privacidade ali no banho. Então, como até ela entender que isso era um tipo de abuso, fica muito distorcido isso para a criança. E aí é onde a gente entra num tema que a maioria das mães não gostam, né, o tal do selinho no filho. Também fica distorcido, né, se a gente mostra que uma forma de demonstrar carinho e amor é dar beijo em pessoas que não são seu parceiro. Abre portas também para abuso, sabe. Então, no livro, esse livro ele é pesado, mas ele é um livro contado com humor também e a partir da visão de uma criança. Quem tiver a intenção de entender como a criança tem esse olhar para os pais, eu sugiro fortemente. Porque ela consegue descrever isso muito bem. Agora vai sair a série também, tá, elas estão fazendo, quem vai representar a Janet é a Jennifer Aniston, e ela vai ser a diretora. É uma coisa que ela percebeu que ela gostava e que ela queria fazer, é esse papel de direção. Mas não foi deixado, foi prometido para ela, se ela fizesse certas coisas ali, continuasse na série, mas ela não foi cumprido. Então isso foi uma coisa que deixou ela bem frustrada e agora acho que finalmente a gente vai conseguir, ver ela realizando esse sonho, que é fazer a direção de uma série e da própria vida dela. Então acho isso bem legal, assim, a gente vê também as formas de curas vão se apresentando na vida da pessoa que se dedicou e se abriu para esse lugar de cura. E bom,
É isso, né. O trauma ele não ensina a sobreviver, mas a partir disso, dele, agora é hora de viver, aprender a viver eh, de forma funcional e com qualidade. Eu sempre brinco que o trauma, ele não é de quem te causou, ele é seu. A partir do momento que ele foi, criado em você, ele é seu. Então o que que você vai fazer com esse trauma que é seu, né? Qual é, o Freud ele fala isso, qual é o seu nível ali de responsabilidade naquilo que te feriu. Então a partir de agora é com você, a gente tem a possibilidade agora enquanto adultos resolvermos essas questões que nos aflige. E a partir disso a gente começar a criar um novo referencial de amor, né. Eh, e não tem lugar, eu acho impossível um lugar onde você coloque amor que isso não floresça amor, mas você tem que começar a entender quais são essa nova forma de se relacionar de amor, se caso você viveu esse tipo de relação que distorceu a sua forma de se relacionar. Aqui em casa, por exemplo, né, eu sempre tive uma criação que não tinha contato físico, de falar amor, de abraçar, mandar saudade, sempre foi algo muito mais prático, mais seco, né, mais direto. E eu lembro quando chegou pra mim esse outro referencial de amor, né, no relacionamento, eu falei: "Caraca, acho que eu posso exercer isso dentro de casa, né, vamos ver como que vai ser?". E comecei a exercer isso dentro de casa. Depois de muita insistência, eu fazendo a minha parte, isso começou a ser retribuído. Não tem um lugar onde você coloque amor que não floresça amor também, né, que isso não seja devolvido para você. Então a gente buscar essa outro referencial de amor e a gente criar também isso. A gente criar, uma vida funcional pra gente. Então, acho que é isso. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui. Não sei se vocês têm dúvidas, se vocês querem compartilhar alguma coisa. É a minha primeira live. Tô aprendendo a mexer aqui, então fico muito feliz de vocês terem participado, terem ficado aqui comigo. Se vocês tiverem perguntinha, pode mandar aqui, que daí eu respondo. Alguém já leu esse livro? Já teve contato? Sabe quem é a Janet? Oi, Carla, você por aqui? Superproteção também é um abuso? Não chega a ser um abuso de fato, né, mas acaba sendo algo que impede essa criança de ter as próprias habilidades. É um limitador, não chega a ser um abuso, mas limita muito essa criança, essa infância. Porque como que a criança vai entender que ela consegue fazer outras coisas, a gente está superprotegendo, a gente não dá espaço para essa criança desenvolver e e ser independente. E hoje, como mãe, eu vejo o quanto é difícil também a gente, como mãe, estar nesse lugar de conseguir deixar o filho ir para a própria vida, né. Mas a nossa função enquanto pais é preparar essa criança para ela viver, né, mas é difícil, eu vejo isso. É dolorido ser uma mãe funcional, não é fácil, mas é muito recompensador. A gente tem que escolher, a gente tem que fazer escolhas que dificultam a nossa vida, porque a gente tem que pensar no bem do outro. Muito mais fácil, né, a gente deixar essa criança aqui no nosso ninho o tempo todo, a gente fazer de tudo, não deixar ela sair para nenhum mal, cometer essa criança, porém a gente não vai durar a vida inteira, né. Então acho que é isso, gente. Eu vou deixar salva aqui essa live, se vocês quiserem e puderem compartilhar com outras pessoas. Prometo melhorar a didática para as próximas e a gente não para por aqui, tá. Vou trazer outros temas. Vou aprofundar nesse tema de relacionamento.